Gente, então, nós estamos na nossa terceira aula. Na verdade, não é segunda, é terceira. E hoje, finalmente, vamos entrar na nossa temática de História da Igreja, tá? Então, se você gostou das duas primeiras aulas, prepare-se, aperte os cintos, tá? Que vai melhorar substancialmente, porque agora a gente vai entrar na questão da história da Igreja. Quando que surge a história da Igreja? No Antigo Testamento. Então, a gente vai para o Antigo Testamento. Por isso que era importante, tá? A gente ter um quadro. Se vocês não providenciaram um quadro, eu vou trazer um quadro lá do Alto da Serra em cima do meu festinha, tá? Eu preciso de um quadro, tá? Porque eu gosto de escrever, tá? Então, de repente, comprar um quadro móvel, porque eu vou brincar um pouquinho com a escrita, então é importante que eu tenha alguma coisa para escrever, justamente para auxiliar vocês a gravar aquilo que eu tenho que passar, tá? Quem tem aula comigo em outros lugares, está me acompanhando também no YouTube, sabe que eu gosto muito de quadro. Então, é uma coisa que a gente vai tentar, hoje eu vou tentar, eu precisava de quadro hoje, mas a gente vai tentando resolver, tá? Uma vez eu bem escrevi num quadro assim, gente. Eu acho que todo mundo que é professor já, porque eu dava aula numa sala e que o quadro, a projeção era feita num quadro de caneta. E aí eu escrevi, o padre foi e colocou uma tela e eu, sem querer, fui... Só que depois a gente conseguiu consertar. Não ficou muito bom não, mas consertei, né? Vamos lá. Então a gente vai começar hoje os fundamentos históricos da Igreja Católica, tá? Não que a Igreja Católica, gente, nasce com o judaísmo, tá? A Igreja Católica nasce com Jesus. A Igreja Católica é fundada por Jesus. Só que toda a herança judaica vem também para a Igreja. O livro dos judeus também é o nosso livro, é o Antigo Testamento. Então, todo o primeiro fundamento da Igreja é um fundamento judaico. Bruno, a Igreja tem outros fundamentos? Lógico. A Igreja vai ter o fundamento da filosofia grega. A Igreja vai ter o fundamento da organização romana. Tá? A Igreja vai ter contributos de povos que não eram judeus, com povos pagãos. A Igreja vai ter contributo do mundo oriental. Por exemplo, qual o principal contributo do mundo oriental na Igreja Católica agora? Quem saberia? É uma prática de piedade, talvez a mais famosa que temos na Igreja Católica. Não, isso não é prática de piedade, isso é obra de misericórdia. Prática de piedade é algo que você faz e reza, introspecção. Qual que é a mais famosa prática de piedade da igreja? Uma das. Oi? Não. Oração do terço. Terço, tá? Isso é uma cópia do budismo, tá? Os budistas já faziam isso 4.000 anos antes de Cristo. Já viu um monge budista com um negocinho? Cópia, tá? Isso é belíssimo, porque mostra que a igreja foi pegando e construindo as suas coisas aos longos do caminho. Por exemplo, o padre Marcelo Rossi, todo mundo conhece, né? Ele introduziu para a gente, isso lá na década de 90, o famoso terço bizantino. Foi o primeiro terço, que eram com jaculatórios. O que são jaculatórios? Jesus, 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 Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Gente, é quase que um mantra. Isso é cópia do mundo oriental. Então a igreja vai pegando essas coisas até chegar à fé que temos hoje. E é por isso que eu digo, já repeti algumas vezes, a Igreja Católica é o maior empreendimento intelectual da história da igreja. Porque se você pegar, ela é uma colcha de retalhos de várias culturas que foram se aglutinando até a gente. Se você pegar o que era família para o romano, o que era família para o grego e o que era família para o judeu, são coisas completamente diferentes. A nossa hierarquia familiar é uma hierarquia, não é judaica, é romana. Tá? É o pater família. A gente vai ver isso ao longo do caminho. E o primeiro grande fundamento são os judeus.
Então é interessante que a gente olhe um pouco para o judaísmo. Aonde que a gente vai ver essa história? Na Bíblia. Tá? Lembra que eu falei na aula passada sobre história, sobre historiografia? A Bíblia, para que não fique nenhuma confusão, a Bíblia é um livro histórico? É. Porém, não é um livro de historiografia. O que isso quer dizer? Tá? Que a Bíblia é um livro histórico porque foi escrito na história. Só que a Bíblia não tem uma preocupação científica de provar tudo o que acontece lá, porque senão não seria um livro de religião. A Bíblia é um livro religioso. Eu fico muito preocupado, e aí tem várias linhas teológicas, quando as pessoas querem provar os feitos bíblicos. Não do Novo Testamento, tá? Porque do Novo Testamento verdadeiramente aconteceu, mas do Antigo Testamento. Então, por exemplo, a jumenta falou com Balaão, ou Moisés abriu o Mar Vermelho e passou pelo Mar Vermelho. Tem prova arqueológica que aconteceu, mas tem outras coisas que não tem como provar. Aí você deixa de acreditar? Não, é um livro de religião. Não é um livro de ciência, ciência histórica. Não é uma ciência biológica. Você bota um componente químico com outro componente químico e faz uma experimentação e surge uma outra coisa. Cuidado para não tornar a Bíblia uma coisa que ela não é. Tá? Então, o primeiro fundamento é o judaísmo. O judaísmo é o povo da aliança. Tá? Aqui a gente tem a estrela de Davi, que é a união entre duas coisas, o homem e Deus. O primeiro triângulo é o homem, o segundo é Deus. Deus que vem ao encontro do homem e faz com ele uma aliança. Aonde começa essa estrela? Não tem começo nem fim, porque eles fizeram uma aliança plena. Tá? É assim a aliança. A aliança que nós usamos tem emenda? Não. A aliança que Deus fez com o homem não tem emenda nenhuma. É a primeira aliança. Essa aliança vai ter dois alicerces. A primeira aliança é a aliança cosmológica e a segunda aliança é a aliança de prosperidade. Depois, se você quiser, eu tenho essa aula completa, tá? No YouTube, com o nome Origens Judaicas do Cristianismo. Tá? Claro que a gente não vai conseguir terminar isso hoje, mas lá tem 2 aulas completas, são um pouco longas, né? Como eu disse para vocês, nada é em 3 minutos, né? Geração miojo, nada é em 3 minutos, tudo demora um pouco mais. Então a gente vai trabalhar agora essas 2 alianças, aliança cosmológica e aliança de prosperidade. Aonde que a gente vai ver isso, Bruno? Na Bíblia. Então, se você que está aqui e você que está em casa nunca estudaram a Bíblia foi simplesmente um livro devocional, o objetivo é que você veja que a Bíblia é um livro que pode ser estudado também, que pode ser lido como objeto de intelectualidade de estudo. Tá? A Bíblia, sem dúvida nenhuma, é o livro mais lido no planeta Terra. Tá? E o segundo é a Imitação de Cristo, que era o livro de cabeceira de Teresinha de Lisieux. Tá? Vamos lá. Isso aqui é um pouco de como o judeu acreditava que era o mundo, né? O dilúvio, tá? A Arca de Noé, né? E é interessante, só para falar da Arca de Noé, né? O dilúvio foi aqui, tá? Na Mesopotâmia. Mesopotâmia, entre rios, como Mesoamérica. Não é a América do Norte, nem a América do Sul, é o meio da América. Mesopotâmia, entre rios. Tigre e Eufrates, tá? Esse mapa mostra as sociedades aquíferas. As sociedades que foram geradas entre rios. Isso é história antiga oriental. Eu gosto muito dessa parte, é a disciplina que eu dou na Universidade Católica de Petrópolis. Então, se algum de vocês for fazer história na UCP, vai ter essa disciplina comigo. Eu herdei essa disciplina de um grande professor, que foi o motivo de eu me tornar professor de história,
Dr. Jerônimo Ferreira Alves Neto, tá? Que morreu tem 2 anos. Tá? O que vai acontecer? Aqui é a aurora das cidades. Aqui são as primeiras cidades que a gente tem relatos, tá? Históricos. A gente vai ter cidade no Egito e a gente vai ter cidade na Mesopotâmia. Bruno, só aqui? Não. A gente vai ter cidades no Rio Indo, na Índia, e na China, no Rio Azul e Amarelo. Bruno, por que a gente não vai estudar isso? A China, o Rio Indo, o Rio Azul e Amarelo, porque pouco nos influenciou. Tá? Muito pouco. Agora, isso aqui é a base da nossa sociedade ocidental. Pensar que na Mesopotâmia se inventou escrita. Pensar que na Mesopotâmia se inventou as primeiras leis, o Código de Hammurabi. Pensar que na Mesopotâmia tem os 10 mandamentos. Pensar que na Mesopotâmia eles intuem o monoteísmo judaico. Pensar que na Mesopotâmia tem o primeiro sistema de esgoto do planeta. Entre outras coisas. Pensar que no Egito e na Mesopotâmia eles já conheciam astronomia, engenharia hidráulica. Tá? Então, avançadíssimo. Esse mapa aqui vai possibilitar a Grécia. Porque, percebe? Esse mapa aqui vai mostrar os povos ainda rudimentares, o início da agricultura. Se não fosse esses povos, dificilmente a Grécia seria capaz. Vamos pensar um pouquinho. Por que vocês estão aqui agora? Porque, de repente, na sua casa tem comida na geladeira. Na nossa não tem muito não, né, amor? A gente tem que ir no supermercado. Mas é porque você tem que... Você não precisa sair para caçar um animal. Porque isso já foi feito aqui. Eles responderam essas questões. Tá? Então, a gente tem o Egito aqui e a Mesopotâmia. Essas sociedades aquíferas são o seguinte, né? A gente tem o Egito aqui no Rio Nilo. Aqui é o delta do Nilo. Aqui a gente tem, ó, presta atenção, redobra sua atenção agora, porque isso aqui é um pouco chatinho de explicar. Aqui a gente tem o Baixo Egito e aqui a gente tem o Alto Egito. Não complica um pouquinho? Imagina explicar isso para uma criança de 6 anos, 7 anos. Tá? Por que aqui é o Alto Egito e aqui é o Baixo Egito? Porque o rio não nasce aqui. Aqui é o... Não, aqui é o baixo e aqui é o alto. Porque o rio não nasce aqui. O rio nasce aqui. Então, aqui o rio vai escorrendo para cá. Tá? Então, aqui é o Baixo Egito. E aqui é o Alto Egito. Tá? Oi? Exatamente. Bruno, mas como é que o mapa tá assim? É igual um pirulito desembrulhado, né? Tá pegando o pirulito? Tá? Ele tá ali enroladinho. Tá? Como o globo. Quando você faz assim o mapa, é a mesma coisa, né? Jesus está na Galileia e ele sobe para Jerusalém. No mapa está como se tivesse descido, mas ele sobe, tá? É um pouco de questão de cartografia. Esse rio aqui, ele era mais tranquilo que os rios Tigre e Eufrates. Ele era mais navegável, ele era um rio mais tranquilo. Claro que quando ele enchia, pelo menos uma vez por ano, sempre morria gente, igual no Alto da Serra. Só que aí veio uma faraó, ou a faraó é um mistério, chamada Hatshepsut, anota aí que eu vou cobrar isso em prova, tá? E ela fez obras, daí que vem a questão obras faraônicas, e ela consegue tornar o rio um pouco mais tranquilo. Aqui não. Aqui o rio enchia de uma maneira imprevisível e demorava 3, 4 horas para ter cabeça, como é que fala quando o rio enche rapidamente? É tipo uma tromba d'água, mas no rio. Cabeça d'água. Isso aí. O rio vai lá, de repente, o rio faz assim, plum, matava todo mundo, tá? Vamos imaginar que o rio encheu e transbordou, choveu 30 dias, igual no Alto da Serra, e morreu todo mundo. O que acabou?
o mundo. O cara conhecia Nogueira, Piabetá, Alto da Serra? Não. Essa é a história do dilúvio. Olha que coisa interessante. Tá? Bruno, isso aconteceu. O dilúvio aconteceu várias vezes. Várias vezes. Foi uma vez, não. Foram várias. Como essas pessoas não conheciam os territórios, acabou o mundo. E é muito gostou disso? Não é interessante? Muito interessante, tá? Então, percebe que a história, ela não vai dizer que o dilúvio não aconteceu. Ela vai dizer que aconteceu o dilúvio. Inclusive, os rios eram tão caudalosos que tu não via a margem. Por exemplo, eu há pouco tempo atrás fui no Rio Paraná. Você olha e você não vê a margem. Já fui no Rio Tocantins, você olha e você não vê a margem. E tinha tsunami, imagina, num rio. Por que eu estou falando isso? Para mostrar que a primeira aliança que Deus faz com a humanidade é a aliança cosmológica, a aliança com Noé. Tá? Deus queria ter com o homem uma aliança. Tá? Ele estabelece essa aliança. Quem são os judeus? A história do judaísmo começa com Abraão por volta de 2100 a.C. Abraão é filho de Teraque, natural de Ur, no território dos caldeus, tá? Agora, é interessante eu ter um quadro, não tenho, eu vou tentar me virar, tá? Deus ordenou a Abraão que abandonasse sua terra e procurasse um novo lugar. É considerado pai dos judeus e dos árabes, venerado por ambos. Essa história se dá, olha só que treta, tá? Se dá, pois Abraão teve 2 filhos, um com a escrava Agar, a qual colocou o nome Israel, e outro com sua mulher Sara, a qual colocou o nome de Isaac. O primeiro é pai dos árabes e o segundo é pai dos judeus. Tá? Vou pegar uma cadeira para a senhora. Nada, que isso. Olha que treta, gente. Olha que treta. Eu tenho no meu canal no YouTube, hoje eu estou blogueirinho, né? Hoje eu tenho no meu canal no YouTube um vídeo sobre a origem do conflito no Oriente Médio. Tá? Se você ouvir algum professor de história, algum comentarista de geopolítica, algum repórter da CNN, da Jovem Pan, da Globo News, falando que o conflito no Oriente Médio é geopolítico, desliga a televisão, porque ele está falando besteira. Tá? O conflito tem a sua origem na questão religiosa. Por quê? Veja que eles estão aqui antes dos 10 mandamentos, tá? Quem vai escrever os 10 mandamentos é Moisés. Então, Abraão não seguia a lei de Moisés. Ele seguia a lei dos beduínos do deserto. Os beduínos do deserto podiam ter escravas e escravos. E a escrava era o quê? Posse. Percebe que não foi só na América portuguesa, espanhola, holandesa que teve escravidão, tá? A escravidão vai acompanhar a humanidade desde sempre. O que o Senhor podia fazer com o escravo? Qualquer coisa que lhe aprovesse. O que vai acontecer? Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua descendência, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te dar. O seu nome, Abraão, será muito próspero, será grande, será maior que as estrelas do céu e que as areias da praia do mar. Porém, o que acontecia? Sara era infértil. Sara já tinha idade avançada. A Bíblia dizia que Sara tinha 90 anos. Isso é possível? Não. Ninguém via ter 90 anos. Uma vez eu estava conversando, escuta essa. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, né? Uma pessoa de origem protestante, e eu falei assim, tá, mas como é que tu explica que Sara viveu 900, né? Que o Melquisedeque tinha 900 anos? Não, porque naquela época eles só comiam coisas naturais. Por que conta que tinha 90 anos? Porque a contagem do ano não tinha 365 dias igual o nosso, crianças. Tá? Então o ano era muito menor. Então a pessoa que tinha 30, às vezes tinha 90.
por conta da contagem do ano. Olha que interessante. Percebe como as coisas vão se descortinando? É muito interessante, tá? O que vai acontecer? Sara vê que não fica grávida. E Sara chega para Abraão e fala o seguinte: olha só que treta, tá? Abraão, você já viu a sua escrava Agar? O que ele respondeu? Não, não, nunca vi. Estou passando na rua, o Rafael e eu, andando, sorridente. De repente passa uma mulher muito bonita. E Rafaela fala assim para mim: nossa, você viu que mulher bonita? Não, não sei nem que é isso. Às vezes fala. Né? Ó, pode falar. Né? Ó, Abraão, não vi. Abraão, entre na tenda de sua escrava Agar e tenha com ela sua parentela e descendência. O que Abraão disse? Eu não queria, não. Eu não queria. Mas já que foi lá, engravidou Agar e nasceu Ismael. Eu colocaria isso aqui no quadro, vocês imaginam, tá? Tá? Oi? Pois é. É Abraão, Agar, Ismael. O que vai acontecer? Ismael vai crescendo, aparece um rei mítico, um sacerdote mítico, chamado Melquisedeque, que é o primeiro sacerdote que aparece na Bíblia, tá? E é por isso que na ordenação sacerdotal canta aquele salmo belíssimo, né? Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, tá? O primeiro sacerdote que vai aparecer. E ele fala para Sara que ela vai ficar grávida. E a Sara não acredita e ri. E ele fala: se tornará Saraí, aquela que riu de Deus. E ela fica grávida de Isaac. E aí a gente tem o símbolo de discórdia chinês. Não que eles sabiam disso. Só que a gente usa o símbolo de discórdia chinês. Eu desenharia para vocês, mas o pessoal da paróquia ainda não providenciou um quadro para mim, tá? Eu desenharia, mas a gente consegue imaginar, tá? Eu estou cobrando mesmo, tá, gente? Desculpa, tá? Ó, o que é o símbolo de discórdia chinês? Uma casa com duas mulheres. Uma vai rir e outra vai chorar, tá? O que vai acontecer? Vai começar a ter briga na casa. Isso aqui é o grande Gustavo Doré, que fez todas as grandes passagens bíblicas a carvão. Vale muito a pena procurar Gustavo Doré, tá? Expulsão de Ismael e sua mãe. O que vai acontecer? Elas começam a brigar. Ah, meu filho é mais bonito que o teu, meu filho joga PlayStation 5, meu filho é flamenguista, teu filho é vascaíno. Briga. O que o relato bíblico vai falar? Ó, o relato bíblico vai falar o seguinte, lá em Gênesis 21:14. Se você quiser anotar, ó, Gênesis 21:14. Abraão, não é bom que tenha contendas em vossa casa. Viu, Manuela? Contendas não é simplesmente um bairro aí em São José do Vale do Rio Preto. Não é bom que tenha contendas em vossa casa. Despeça sua escrava, Agar, e seu filho Ismael, e não temas, porque deles farei uma grande nação, maior que as estrelas do céu e que das areias da praia do mar. Olha essa história. Eu tenho Agar,
eu tenho Ismael. Ismael é pai dos povos árabes. Dos árabes nasce Maomé, de Maomé o Islã. De Abraão, estão chorando, tá vendo? Por quê? Criança, foi criado junto, tá separando, vai chorar. Isaac. Isaac, a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Isaac gerou Esaú e Jacó. Esaú é o primeiro filho, só que Jacó rouba a primogenitura dele. Isso não acontece nas nossas famílias. E as nossas famílias são famílias ilibadas. Tá? Essas brigas só acontecem na família de Abraão. Tá? Nas nossas famílias, os irmãos, os parentes se dão super bem, vivem em concórdia e benevolência diante de Deus e diante dos homens. Só acontece na Bíblia, tá, gente? Sentiu o tom de sarcasmo, né? O que vai acontecer? Isaac vai gerar Esaú e Jacó. Jacó vende a primogenitura por um prato de lentilhas, porque o irmão Jacó, o irmão Esaú, o irmão Jacó, na verdade, prende numa cisterna e fala: você vai morrer de fome se você não vender a primogenitura para mim. Tá bom, você é o primogênito. Dá um prato de lentilha e vira o primogênito. Jacó não tinha televisão, vivia antes dos 10 mandamentos, teve 2 esposas. E Jacó teve 12 filhos. Essas são as 12 tribos de Israel. Da tribo de José nasce Davi. E da tribo de Davi, José, pai de Jesus. Arrepiou, viu? Então Abraão é pai dos judeus, pai dos islâmicos e pai dos cristãos. Ou promessa, hein? Ou promessa. Qual que é a treta? Quem aqui é escravo? Agar? Tá. Mas os islâmicos falam que a escrava é Sara. Vai lá, resolve o problema. Resolve. Se é aqui no Brasil, como é que a gente faz? Vamos colocar que o teu pai era uma pessoa assim, né? Que não andava muito correto. Isso também não acontece nas nossas famílias. Só nas famílias da Bíblia, tá? O teu pai olhou lá a moça, aí engravidou uma moça. Quando teu pai morreu, você descobriu que você tinha uma irmã. E que a irmã tinha herança. O que você faz? Faz um inventário, divide o terreno do teu pai, faz um muro e bota um arame farpado. Acabou a história. Só que lá é a terra que Deus deu. Não se divide. E por conta disso, eles jogam bomba um no outro até agora, essa hora. Porque um fala que é filho legítimo e outro fala que é filho legítimo também. Um fala assim: não, o meu pai é varão. E desculpa o termo aqui, tá? Mas a tua mãe é uma prostituta. A tua mãe entrou na tenda do meu pai. Como meu pai era varão, ele cumpriu a função dele. Mas o teu pai, Ismael, não tem direito a terra nenhuma. Não, não. A minha mãe é a esposa legítima. Porque depois que teve lá outro filho, que é Isaac, que não tem direito à terra. Vai lá, resolve. Vai lá, manda a diplomacia brasileira resolver. Não resolve. Não resolve. Vamos ter momentos de paz momentâneas. Daqui a pouco um vai xingar o outro, a mãe do outro vai cuspir. Cospe aqui. Briga. Olha, gente, tudo origem bíblica, tá? E aí o que acontece? Isso aqui é Michelangelo de Caravaggio, tá? Não o mestre Michelangelo, que fez a Capela Sistina, mas o Michelangelo de Caravaggio, tá? Ó, olha que coisa linda. Isso é arte, tá, crianças?
Isso é arte renascentista. Nada contra a arte contemporânea. Mentira, tudo contra, né? O cara que pega um vergalhão, dá 3 torcidas e fala que é arte, nunca viu uma tela de Michelangelo de Caravaggio. Eu já fui ver essa tela de Michelangelo de Caravaggio umas, quantas vezes, irmão? Umas 6 vezes? Pelo Google, né? Tá? Então o cara pega uma parede e faz uma imagem dessa sensacional. Tá? Isso é arte na minha concepção. Tá? É só entender um pouquinho o que é estética para entender que isso é arte. O que vai acontecer? Quando Isaac, esse aqui, que é pai de Esaú e Jacó tem os 12 filhos, são as 12 tribos de Israel. Quando ele tem aproximadamente 12 anos, o pai chega para ele e fala assim: Isaac, Deus mandou fazer um sacrifício no Monte Horebe, ou Sinai, tá? Só que o sacrifício era ele. Por quê? Deus apareceu para Abraão e disse: Abraão, você me ama? Amo. Abraão, você me ama muito? Amo. Abraão, você me ama mais que os outros? Amo. Percebe quem perguntou isso na Bíblia 2.100 anos depois? Jesus a Pedro. Tá? Então faz o seguinte: pegue seu filho que eu te dei e devolva ele a mim. Como assim, senhor? Você vai lá no monte e vai sacrificá-lo em meu nome. Tá. O que Abraão faz? Pega uma latinha, não tinha latinha, né? Pega uma cuia de madeira, coloca umas brasazinhas, faz tipo um turíbulo, né? Pega a faca, bota na cintura, chama o menino: Isaac, vamos ali em cima comigo. Se eu chamo meu filho, que tem 16 anos, João, vamos ali em cima comigo. Ah, não, pai, eu estou jogando aqui Fortnite. A criança daquela época era outra criança. Como nós éramos outras crianças, e as crianças de hoje são muito diferentes da gente. As crianças hoje já nascem touch, né? Assim, quem é meu pai? Quem é meu pai? Né? Nasce assim. O que vai acontecer? O Isaac pega um cestinho de gravetos e coloca nas costas. E vai subir no monte. E pergunta para o pai: Pai, temos a lenha. Pai, temos o fogo. Pai, temos a faca. Cadê o sacrifício? A ele, que levava a própria lenha para o holocausto dele. Ele levava a própria lenha que botaria fogo nele morto. O que vai acontecer? Abraão foi lá, faz a fogueirinha, abana lá a fogueirinha. Quando a fogueirinha já está pegando fogo, ele pega pelo cabelo o Isaac. Que isso, pai? Que isso? Que é isso, meu pai? Pega, coloca ele na pedra, pega a faca. Na hora que ele vai, vem um anjo e para a mão. Não, Abraão. Nós percebemos que você ama a Deus mais que todas as coisas. A gente vai voltar a esse conteúdo quando a gente falar dos 10 mandamentos, tá? O que é amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, olha aqui para o lado. Olha aqui para a cruz. Quem é que levou a sua própria imolação nas costas? Jesus. Olha a prefiguração. Jesus, tal como Isaac, pede para o pai não sacrificá-lo. Senhor, afasta de mim esse cálice. Só que na hora que o soldado foi pregar os braços e as pernas de Jesus na cruz, não vem nenhum anjo para parar. Isso vai acontecer no Antigo e no Novo Testamento mais de 700 vezes. O Antigo Testamento falando do Novo
de uma maneira prefigurada. Então, o que é isso aqui? É uma prefiguração, é uma profecia de como o Filho de Deus morreria. Mais de 700 vezes. Por isso que é importante que você que está em casa, você que está aqui, leiam a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você vai saber metade da história. Se a Bíblia fosse uma série da Netflix, em que temporada estaríamos? Na primeira temporada. O primeiro capítulo seria a criação. O segundo capítulo seria a aliança com Noé. O terceiro capítulo seria a aliança com Abraão e a expulsão de Ismael. E o quarto capítulo seria o sacrifício de Isaac. Eu posso dizer que o Pentateuco seria a primeira temporada da série da Bíblia. Tá? Agora imagina que você está lá, né? Pentateuco, livros históricos, livros proféticos, livros sapienciais, tá? Novo Testamento. Imagina você começar uma série pela 5ª temporada. Você tem um processo cognitivo. Você vai entender. Só que você vai acessar poucas coisas, porque você começou pela 5ª temporada. É assim um cristão católico que lê a Bíblia só no Novo Testamento. Vai saber metade da história. Quando você está desde a primeira temporada, do primeiro capítulo, e quando você chega na última temporada, no último capítulo, você vai saber. Qual que é o último capítulo da última temporada da Bíblia? Isso é legal. Qual que é o último capítulo da última temporada da Bíblia? O Apocalipse? É uma boa, mas não. Sabe por quê? Isso. Sabe por quê? É o Apocalipse. Sabe por quê? Esse capítulo não acabou ainda. Porque nós estamos aqui. Nós somos os Atos dos Apóstolos. O Atos dos Apóstolos é um livro que não tem fim ainda. Tá? Então, o último episódio ainda está desenrolando. Será que se a Bíblia e a história bíblica fosse uma série da Netflix, será que a gente passaria no último episódio? Ó, e aí continua, tá? Isaac fica bem. Claro que ele faz anos de terapia, né? Porque o pai tentou matá-lo, né? Mas ele fica bem, tá? Isaac abandona Ur, tá? Abraão partiu para a terra que Deus havia indicado, local onde seria fundado o povo de Deus. Percebe que aqui, gente, ainda não tem o judaísmo. Quem é o pai do judaísmo? Moisés. Tá? Moisés é o pai do judaísmo. Porque Moisés é o cara que vai escrever tudo isso. Moisés é o cara que vai colocar o decálogo. Moisés é o cara que vai sistematizar a fé no Levítico e no Deuteronômio. Tá? Ele vai criar uma teologia. A gente pode dizer que Abraão, sem dúvida nenhuma, é o pai da fé. A gente vai ver isso no livro dos Hebreus, que é uma corrente paulina, e que a gente vai ler no dia de Natal, no dia 25 de dezembro, na missa do dia, Hebreus 1. Deus falou outrora a nossos pais pelos profetas, hoje fala por meio de seu Filho único. Isso é a profecia, tá? O povo de Deus, quando Abraão morreu, seu poder de patriarca passou para seu filho Isaque. Isaque gerou Esaú e Jacó, tá? E não é do Machado de Assis, tá? Ó, essa história também é muito interessante. Você percebe que o Isaac já estava aqui igual o Gandalf, né? Assim, na capa do Batman.
já era cego. O que vai acontecer? Sua esposa foi lá e buzinou no ouvido dele. E buzinou no ouvido do filho. Olha só. Se o Esaú for o primogênito, a nossa raça vai acabar. Por quê? Porque o Esaú era um homem da terra. O Esaú era um lavrador. O Esaú era uma pessoa simples. E Isaac não. Isaac tinha uma mente peregrina. O que o Isaac faz? Prende o irmão. Deixa o irmão 3 dias passando fome. E ele chega lá, Esaú, você sabe que você não pode ser rei, né? Você sabe que você não pode herdar as terras do meu pai. Então tá aqui um prato de lentilha. Se você falar que eu sou o primogênito, eu sou o primogênito. Tá, cara, tu é o primogênito. Ele dá o prato de lentilha e volta para Isaac, que já está morrendo, abençoá-lo como primogênito. Olha o que o Isaac miserável faz. Miserável. Por quê? O Esaú era tipo Tony Ramos, assim, peludinho, sabe? O que o Isaac faz? Ele pega uma ovelha, tosquia uma ovelha. O que é tosquear uma ovelha? Cortar a ovelha, o pelinho da ovelha, e coloca aquele pelo no próprio peito. Quando o Isaac, já meio cego, meu filho, Esaú, ele queria ver o peito do filho, que sentiu o peito do filho que era peludo. O Isaac bota a mão no peito de Jacó, só que não é no peito dele, é na pele da ovelha. E fala, meu filho, a primogenitura é sua. Rapaz, olha que triste. Isso não acontece nas nossas famílias. Um irmão passa a perna no outro irmão. Isso não acontece, só na Bíblia. Tá vendo, gente, como o homem não mudou uma linha? O homem não mudou uma linha. Continua sendo igual. O que mudou? A tecnologia. Tá? O entorno. O que vai acontecer? Deus fica irado com Jacó. Está lá em Gênesis 28. Olha que legal. Você pode ir em casa. Vou lá ler o Gênesis 28. Tá? Olha só, isso aqui é Michelangelo, tá? Não o Michelangelo de Caravaggio. O mestre Michelangelo. Tá? Tá tirando uma foto. Tá? Depois eu te mando essa imagem. Tá? O mestre Michelangelo. Gente, o Michelangelo fez poucas pinturas. Tá? A mais famosa pintura de Michelangelo é a Capela Sistina. Vale muito a pena ver um filme, tá escuro agora porque vocês estão vendo a imagem, tá? Vale muito a pena ver um filme chamado Agonia e Êxtase, que mostra a história de Michelangelo quando ele pinta lá a Capela Sistina. É interessante que o Papa Sisto V, por isso que a Capela Sistina, pede para ele fazer estátuas, esculturas, para colocar na Basílica Vaticana. Só que ele queria fazer 200 esculturas, ele teria que viver igual Melquisedeque, 900 anos. E tem um momento que está vindo lá um mármore de Carrara, que é um lugar, um mármore gigantesco, e está vindo um mármore e, de repente, a carroça que está um mármore tomba. E aí o Papa está passando na hora. E o Michelangelo, cuidado, cuidado, cuidado. E aí o Michelangelo coloca o ouvido no mármore. E aí o Papa falou assim, mestre Michelangelo, por que ele era mestre Michelangelo? Ele tinha uma escola que ele ensinava arquitetura, um pouco de engenharia, um pouco de, claro que engenharia rudimentar, né? Um pouco de arte, um pouco de pintura, um pouco de mexer com escultura. Ele tinha uma escola, tá? E daqui a pouco vai vir um grande aluno dele chamado Rafael Sanzio, tá? Que vai pintar lá a escola de Atenas. Você entra na Basílica Vaticana, peraí, deixa eu me localizar.
Você entra na Basílica Vaticana, à esquerda tem a Escola de Atenas. Já fui lá 3 vezes, pelo Google. Tá? Você vira assim, entrou, à esquerda tem a Escola de Atenas, mostrando que todo o conhecimento do mundo, que tem lá Platão, Aristóteles, Pitágoras, todos os filósofos gregos, estão na porta do altar de Deus. Olha que coisa linda. Todo conhecimento humano reverencia o Filho do Homem, que é nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando que o cristianismo é o auge do conhecimento humano. É bonito isso, bem interessante. O que vai acontecer? O Papa passa e ele está com o ouvido assim. E o Papa, Michelangelo, o que você está fazendo aí? Não, não. Moisés está aqui dentro. Que Moisés? O Moisés, santidade, da Bíblia. Como assim, então? Eu, com o meu simples cinzel, vou tirar ele daqui. Ele faz a escultura de Moisés. Demora 20 anos para fazer a escultura de Moisés. Tá vendo, gente? Nada é para já, tá? Nada é para agora. As coisas demoram. As coisas precisam de maturação. Não é imediatamente. Tá? Vamos lá. Outra coisa. Deixa eu apagar a luz aqui de novo para tu ver os detalhes. Por que Michelangelo não pintava? Olha só, gente, a perfeição, ó. Perfeito, tá vendo? O cara pegou uma parede e fez isso. Olha só o nível de detalhe. Ó. Olha só, coisa sensacional. Por que ele não pintava? Porque ele era um escultor. E ele rivalizava com quem nesse período? Leonardo da Vinci, que era um pintor. E ele falava assim: pintura é uma arte menor. Qualquer criança pinta. E aí ele vai, quando pinta, faz isso aqui. Né? É muito interessante essa pintura, porque ela vai nos dizer muitas coisas. A gente tem um anjo, que é o anjo exterminador, tá? O mesmo que passou no Egito, que Deus mandou para matar Jacó. Tá? Deus mandou um anjo para matar Jacó. Por quê? Porque ele enganou o irmão. Só que Jacó é muito forte. E ele luta com o anjo. Só que o anjo vai dar um beliscão nele e ele se torna um Cláudio. Tem algum Cláudio aqui? Vocês conhecem algum Cláudio? Conhece alguma Cláudia? O que significa? Tua mãe é Cláudia? Teu pai é Cláudio? O que significa Cláudio? Aquele que manca. O que é um claudicante? Aquele que manca. Eu sou tamancolde, às vezes eu tô mancando, né? Ó, é aquele que manca. O que acontece? Por que ele está com uma capa vermelha? Porque ele é o Superman? Não, ele está com uma capa vermelha porque ele é da realeza. E aí Deus fala o seguinte: não se chamará mais Jacó. A partir de hoje se chamará Israel. Aquele que lutou com Deus. Tá vendo, gente? Que a guerra tá na veia desse povo, tá? A guerra tá na veia desse povo. Só que tem duas interpretações. É aquele que lutou com Deus, contra Deus, mas é aquele que luta com Deus do lado. E é por isso que eles vão invadir todos os territórios que estão ao seu alcance. Por exemplo, você, aqui na diocese não acontece isso, mas em outras dioceses acontece, né? Você que participa do cerco de Jericó. O cerco de Jericó é a segunda maior batalha da antiguidade. Bruno, mas no cerco de Jericó não acontece nenhuma batalha. A gente adora o Santíssimo Sacramento, né? O padre faz oração, é bonito, todo mundo canta, é bonito. Tá, mas eu estou falando do cerco de Jericó da Bíblia, não o que acontece na igreja. O cerco de Jericó foi Josué, que era um militar egípcio, era judeu, mas ele estava no Egito.
Ele foi, cercou Jericó, eles invadiram e o exército judaico matou todo mundo. A gente vai falar disso mais tarde, tá? Gente, não fica preocupado não, tá? A Bíblia é assim. A Bíblia, gente, no Antigo Testamento, é melhor do que qualquer série da Netflix, mas dá de 1.000 a 0. Por quê? Ó, tem traição, tem relações incestuosas, duas filhas botam o irmão, o pai para dormir e fazem sexo com o pai. Já viu isso? Tem um profeta que casa com uma prostituta, chamada Oséias, e depois, quando a prostituta está velha, ele vai comprar a prostituta. Que isso? Tem jumenta que fala, tem o sol que para, tem as pragas exterminadoras. Olha, é uma história espetacular, é uma epopeia, tá? E a gente só está no início. O que vai acontecer? Esse cara que lutou com Deus se torna Israel. E aí vem os filhos de Israel, os filhos de Jacó. Essas são as 12 tribos de Israel. Bruno, essa terra já existia? Não, eles invadiram. Tá? Como é que foi? Ó, nosso Deus disse que essa terra é nossa. Você pode sair. Imagina, eu chego lá no apartamento de vocês e falo assim, olha, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Esaú, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, falou que esse apartamento lindo de vocês, que tem uma capela e uma biblioteca, agora é meu. O que tu vai fazer? Hoje tu me processa, né? Mas na época tu ia fazer o quê? Não, tá bom, vamos ver. Só que o judeu era bom de briga pra caramba, né? Então ele matou todo mundo. Tá? A Bíblia vai mostrar isso. E a Bíblia vai mostrar que essas lutas são em nome de Deus. São as guerras santas. Tá? Bem interessante. Bruno, como é que a gente analisa isso religiosamente? É a história de um povo, tá? É a história de um povo que acredita totalmente em Deus e esse Deus vai transformar a vida deles naquilo que Deus quer, uma terra. Quando eles entram nessa terra, Moisés não vê essa terra, eles dividem essa terra. Cada filho, menos Levi, tem um território. Por que Levi não tem território? Porque o Levi tinha território em todos os territórios. Levi era o povo sacerdotal. Tá? Mas isso é daqui a pouco, tá? A gente vai ver que eles vão brigar, claro, né? Que vai ter Roboão e Jeroboão, que eram parentes, e vão dividir a terra. E aí vai ter as tribos do norte com a capital na Galileia, tá? As tribos do sul na capital de Judá, com a capital em Jerusalém. Os habitantes da Judéia adoravam a Deus em Jerusalém, e os habitantes da Galiléia adoravam a Deus no Monte Garizim. Daí que vem a história da Samaria. Olha que treta, gente. É treta. Ah, é um caminho longo, mas a gente chega lá. Vamos lá. O que vai acontecer? Um desses irmãos era José. José do Egito. O que aconteceu? José, ele era um irmão mais novo. Quem é filho mais novo, eu sou filho mais novo, a gente sabe que o filho mais novo é o bem mandado. Vai fazer isso, é o filho mais novo. Vai buscar pão, é o filho mais novo. Vai buscar leite, é o filho mais novo. Vai pedir açúcar na vizinha, é o filho mais novo. Tudo é o filho mais novo. O que aconteceu? Essa família de 12 irmãos era uma família beduína. Não é babuína, não, tá? Babuína é macaco. Eles eram beduínos. O que são beduínos no deserto? São uma tribo ou tribos semi-nômades. Tá? Então, eles ficavam em um determinado lugar
um certo tempo, depois mudavam. E eles faziam o quê? Escambo. O que era escambo? Troca. Tá? E aí, quem é que negocia as trocas? O filho mais novo. Só que o que ele faz? Ele vê nisso uma oportunidade. Por quê? Quem eram os grandes mercadores desse período? Os egípcios. O Egito, gente, era o celeiro da terra. O Egito era o supermercado da época. Tudo dava no Egito. Por quê? Tinha o rio Nilo, que já tinha passado pelas obras da faraó Hatshepsut, vocês esqueceram o nome. Então, o rio Nilo transforma o Egito em um jardim. Então, esses caras passavam vendendo comida, vendendo... O que eles vendiam muito? Você não vai saber. Cerveja. Filhão. Os egípcios vendiam cerveja. Só que não era a nossa cerveja, tá? Era um suco de cevada, uma vitamina de cevada. Eles maceravam a cevada, botavam óleo, tá? Faziam um óleo, botavam às vezes leite de camelo, era extremamente calórico. E outra coisa, era uma moeda. Tanto que alguns trabalhadores que construíram as pirâmides, cito, Queops, Gizé e Miquerinos, a nota que eu vou cobrar em prova, mentira, tá? Eles eram pagos com 6 litros de cerveja. Só que eles bebiam os 6 litros de cerveja? Não. Eles trocavam 6 litros de cerveja e 6 pães. Rafaela, eu e João, a gente vai comer 6 pães de cevada? Não, eu vou trocar. Olha, tem 2 pães de cevada. Tem açúcar aí? Tem. Pá. Tem milho? Tem. Milho não tinha na época, tá? Tem trigo? Tem. Troca. Tá? O que vai acontecer? Esse menino ele vai começar a aprender árabe. Ele vai começar a falar egípcio. E ele começa a se destacar. Ele começa a aprender astronomia, que na época era astrologia. Hoje a astrologia é jogar conchinha, né? Por exemplo, eu sempre faço a brincadeira aí. Quem é libriano aí? Levanta a mão, não. Tá? Ó. Tá? Então, eles eram assim. Tá? O que acontece? Os irmãos veem que ele tem muito talento, ficam com ciúme e vendem um irmão. Olha que família legal. Venderam José como mercadoria para o Egito. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, você que está em casa está admirado com essa história, isso não acontece nas nossas famílias. Os nossos irmãos não nos abandonam nunca, jamais. Tá? Ó, vendeu. Tá, mas aí tinha que contar para o pai, né? O que os filhos falaram para o pai? Meu pai, aconteceu uma tragédia. Música de fundo. Nosso irmão José foi comido por uma fera. Jacó chora 40 dias e 40 noites. É o número de perfeição, né? O que acontece? Esse menino vai para o Egito e ele vai para a casa do eunuco Potifar, que era o principal eunuco do faraó. E na casa de Potifar, ele começa a florir. As pessoas veem que ele não é um escravo comum. Veem que ele sabe montar tenda, que a tenda que ele monta, o sol bate todo dia na tenda, o dia inteiro na tenda, o sol da manhã, o sol da tarde. E ele logo cai nas graças do faraó. Eu estou contando essa história resumidamente, tá, crianças? Se você quiser ver isso de uma maneira na integridade, vá lá em Gênesis 37, 28. Tá? Estou contando aqui porque a gente vai até o Papa Francisco, tá? Então, ó, né, tem que correr. O que vai acontecer? O faraó tem um sonho. 7 vacas magras, 7 vacas gordas. 7 espigas de trigo lindas, 7 espigas podres.
E ele chama lá os seus magos, os seus mágicos, tá? Os seus elimas, para interpretar lá o sonho. Ninguém interpreta. E aí chega José para interpretar. Potifar leva ele, aquela coisa toda, pá. E ele interpreta: Faraó, tu terás 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Claro que as pessoas também ficaram com inveja de José no Egito, né? Acusam ele de ter assediado a esposa de um grande general, ele é preso, fica um tempo preso, é treta, tá? Tem que ler a Bíblia para você ver o que vai acontecer ali. E aí o faraó faz o seguinte, faz a seguinte pergunta: tá, eu vou ficar 7 anos de fartura, e eu vou ter 7 anos de escassez. O que eu faço para, nesses 7 anos de escassez, o Egito não morrer de fome? Não, olha só. O Egito não só vai morrer de fome, como a humanidade vai morrer de fome. Só que se você seguir o que eu vou te falar, toda a humanidade vai vir comprar comida aqui. O que eu preciso fazer? Então, você vai pegar uma porcentagem de toda a agricultura egípcia e você vai guardar. O que José inventou? O imposto de renda. Já declarou seu imposto de renda? Ó. O que ele vai fazer? Vai mandar construir celeiros. E esses celeiros, até a medida do celeiro o cara dá. Bruno, acharam esse celeiro? Acharam na década de 70. Os celeiros existem, mostrando que tem uma veracidade histórica disso. Beleza, 7 anos de fartura e José guardando comida, guardando comida, guardando comida. Quando começou a escassez, o Egito nadando de braçada, filhão. O que aconteceu? Os povos da circunvizinhança vão comprar comida no Egito, porque os mercadores cessaram. Eu não vou sair para vender comida porque a gente está com escassez. Eu não vou vender, o que tem aqui é nosso. Só que as pessoas vão lá comprar. Tá? Nesse momento, o faraó já coloca José como primeiro-ministro. Olha que maneiro. Quem é que vai comprar comida lá? Os miseráveis do irmão que venderam ele. Está lá em Gênesis 46. Tá? Gente, isso é provado cientificamente. Por que teve esse momento de escassez? 10 mil anos antes de Cristo, a gente tem o fim da Era do Gelo. Só que esse fim, ele não é abrupto. Ele vai sendo gradual. E nesse período, tem uma mudança climática. Tá? Pragas. E as lavouras são destruídas. Por exemplo, nós só estamos aqui hoje porque, infelizmente, ou felizmente, as comidas que nós comemos têm agrotóxico. Porque se toda a nossa agricultura de massa fosse orgânica, se desse alguma praga, morreria todo mundo. Percebe? Claro que a gente não pode abusar e tem que seguir as regras. Mas toda comida que a gente come tem veneno para matar outros bichinhos. Nessa época não tinha. Só que o Egito produzia cereal, como eu disse, centeio, cevada, milho não, tá? Milho só na América, tá? Só quando Cortés invade a América Espanhola, né? Tem no Cerruaco e depois a América do Norte, tá? Então tinha trigo. O que vai acontecer? Moisés não, Jacó
Jacó está lá na casa dele. Os filhos vão lá comprar. Jacó mandou, vai lá comprar comida. Os filhos vão lá comprar comida e quem vai recepcionar? José. Eles não reconhecem o irmão. O irmão foi vendido com quantos anos? Não se sabe. Tá? Mas provavelmente já era na idade da razão, acima de 8 anos de idade. Quando chega lá, eles não reconhecem e eles ficam espantados como o primeiro-ministro conhece eles. Tudo bem, vocês são do Vale do Sinai, né? Sim. Como está o pai de vocês? Ah, nosso pai. Oi? Lógico. Quem apanha lembra, né? Não lembra? Lembra? É. Pô, como é que está teu pai, Jacó? Ah, nosso pai está bem velho. Mas nós viemos aqui comprar comida. O que ele faz? Ele pega um cálice de prata e coloca na bolsa do irmão. E chama o guarda. Guardas! Vocês entram aqui na minha casa e me roubam? Prenda-os! E esse aqui pode matar. Manassés era o irmão mais novo. Não, 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 não. Por favor, não mate. Porque se você matar, o nosso pai vai morrer junto. Nós já perdemos um irmão que foi morto pelas feras. Citando o grande filósofo contemporâneo de Dimocó, Kuma. Por que ele queria ver o pai, né? Só vou libertar se vocês trouxerem seu pai. Quando o pai vier, reconhece, né? O que Moisés? Moisés está aqui querendo falar, né? Daqui a pouco vai aparecer, Moisés, calma. O que José faz? Pega um território, um bairrozinho, e dá para uma família. Tá? Só que passam muitos anos, não tinha televisão naquela época, eles se multiplicam de uma maneira absurda, e aí eles são escravizados. Eles são escravizados por quem? Por Sete I, que é pai de Ramsés II, que é o meu gato. Tá? Rafa não gosta muito que eu chamo de Ramsés, não, mas é o meu gato Ramsés. Tá? O que vai acontecer? Sete I manda um edito. Olha só, as crianças de 2 anos para baixo dos judeus mata, porque está dando muito prejuízo. As crianças comem muito. Tem que reduzir a natalidade. Isso vai acontecer quando Herodes Antipas descobre que nasceu um rei. Mata todo mundo, tá vendo? São os inocentes. O que a mãe de Moisés, Joquebede, faz? Pede para a irmã de Moisés, chamada Miriam, ou Maria, tá? Fazer uma cestinha e jogar o menino no Rio Nilo. Lembra que tinha Faraó que fez as obras, chamada Hatshepsut? Sim. O que ela fez? Ela fez diques, ela fez pontes, ela fez... O Rio Nilo ficou muito tranquilo. E os principais palácios dos faraós eram banhados pelo rio, como piscinas. Miriam vai correndo e vai vendo o cestinho. De repente, o cestinho chega na casa do faraó. E aí a irmã, esposa do faraó... Bruno, como assim? Irmã, esposa. Gente, quem regulou isso foi o cristianismo, tá? No mundo antigo, era muito comum relações incestuosas. Pai com filha, filha com pai, tia com sobrinho, irmão com irmã. Isso é comuníssimo, tá? Olha como é que o cristianismo é ruim, né? Ah, o cristianismo acabou com todas as culturas. Que bom, né? Uma cultura que tem relações incestuosas não pode ser melhor que a minha que não tem, né? Percebe isso? Olha como é que o teu professor de história na escola mente. Descaradamente. Tá? Por exemplo, Cortês, quando chegou em Tenochtitlan, que era a capital do Império, ele viu uma pilha de ossos de 30 metros. Por quê?
os povos da Mesoamérica faziam sacrifício de sangue humano. Que legal, né? Olha, mas o cristianismo foi lá, acabou com essa cultura. Que bom, né? Tá? Uma cultura que tem no centro da sua cultura a vida é melhor do que qualquer outra cultura que não tem como primazia a vida. Eu dei aula essa semana no Colégio do Estado que eu leciono e a gente falou basicamente isso esse bimestre. Pode-se julgar cultura? Pode, gente. Porque se não puder julgar cultura, a gente fecha a escola. Esse negócio, não, tem que respeitar a cultura. Beleza, tem que respeitar. Mas eu posso estabelecer um grau de comparação entre uma e outra. Se eu tenho uma cultura que a mulher não é nada, e eu tenho uma cultura que, apesar das dificuldades, as mulheres têm, de certa maneira, rompido os obstáculos e tentam a igualdade, a minha cultura é melhor. Entende? Tem lugar que a mulher não pode nem dirigir. Então eu olho para a minha cultura e olho para outra cultura, eu falo, não, a minha cultura é melhor do que a dele. Isso pode fazer, pelo amor de Deus. Tá? O que vai acontecer? Essa esposa, irmã do faraó, pega o menino, abre o cesto e vê que ele é hebreu. Por que vê que ele é hebreu? Porque ele tem uma pele mais escura. Tá? E ela vê a Miriam e fala assim, traga uma ama de leite. Quem ela traz? A mãe de Moisés. Tá? Moisés é criado como uma pessoa do palácio, como um príncipe. E ele é criado como irmão de Ramsés II, que é só o maior faraó de toda a história do Egito. Tá? Ele é maior do que qualquer outro faraó. Não existiu faraó igual o irmão de Moisés. Bruno, por que a gente não vê isso nas pirâmides? Porque o Ramsés II apagou tudo. Tá? Parece escola que tem o nome de político, né? Vocês conhecem a Baixada aqui, né? Não vou falar o nome porque vai ficar gravado, né? Mas na Baixada é um pouco assim. Tá? Tem um nome lá, Bozolino. Eu disse Bozolino. E aí, todos os nomes de todas as escolas são Bozolino. E aí vem o outro prefeito e tira o nome dos Bozolinos e coloca outros nomes. Isso aconteceu com a história de Moisés no Egito, tá? Olha o Moisés do Michelangelo. Olha que coisa espetacular. Isso é arte, tá, gente? Isso é arte. Por isso que eu me recuso a ter um Romero Brito na minha casa. Não, você, a destruição da nada contra Romero Brito, tá? Se você gosta, ótimo. Eu detesto. Isso é arte para mim. Tá? Moisés cresceu dentro do reino egípcio, sempre muito bem tratado, é considerado o príncipe do Egito. Moisés é o pai do judaísmo verdadeiramente, tá? E nós paramos por aqui. Até semana que vem com a história de Moisés. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.